Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Esporte Show, programa Esporte Show que está na sua quinta temporada. Sim, sim, senhores, esse é o programa de número 297, muito próximo do número 300, turma. Sim, são 4 anos, a quinta temporada aí, em maio, a gente faz 5 anos aqui com esse programa. Turma, sejam muito bem-vindos, essa noite promete, se você gosta de natação, se você gosta de esportes, você que é professor, você que é proprietário de academia, escola de natação, não perca essa live que vai ser sensacional, vou mostrar para vocês uma profissional que tem feito muito sucesso aqui no interior de São Paulo. Ela é Thaís Santana. Sim, Thaís Santana, também atleta de maratonas aquáticas, que vai estar daqui a pouquinho conosco, galera. Então não perca essa oportunidade de aumentar o seu conhecimento aqui. Nós aqui em São Paulo que estamos na fase vermelha, vivendo essa pandemia com dados extremamente graves aqui para a saúde da nossa população. Esperamos que isso em breve termine e passe logo. Muito bom dividindo a tela comigo. Sim, sim, senhoras e senhores. Ela, diretamente de Campinas, interior de São Paulo, falando para o Brasil, falando para o mundo. Eu não sei se você está aí de tarde, à noite, nos vendo, ou vai ver esse programa logo depois, vai ter essa coragem de ficar com a gente até o final. Eu estou dividindo a tela com ela, Thaís Santana. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade, por estar aqui, compartilhar um pouquinho das nossas histórias aí, de tudo de bom que a gente pode ter no esporte em si, né? Sem dúvida nenhuma, esse esporte que nos alimenta, que nos transforma, que nos dá alegria, né? Que faz com que as crianças, os adolescentes aprendam cada vez mais, e também o adulto, né? Desenvolva várias competências, vários skills, como as pessoas gostam agora de falar, americanizado. Então, vários skills eles aprendem aí e estão conosco. Querida, muito obrigado aí, né? Só com bandeira vermelha, sem aula, academia fechada, que a gente poderia estar batendo esse papo confortável aqui na minha casa e você na sua aí. Mas tudo bem. Bom, querida, já falei muito, o programa é seu, o programa é da convidada. Conta para nós, Thaís, como é que nasceu a sua paixão pelo esporte aí, pelo esse amor que você tem pela natação, minha querida? Então, Marcelo, meu primeiro esporte foi a natação, né, com 5 anos. Não foi muito uma escolha minha, foi um esporte obrigatório em casa, né? Tanto para mim quanto para os meus irmãos. Minha mãe falou assim: vocês têm que fazer porque a natação é um seguro de vida. E é verdade, né? Eu acho que a natação é um seguro de vida, sim, que eu acho que todo mundo tem que aprender a nadar, é claro, né, o básico para a sobrevivência. E se gostar, continua, e se não gostar, fez o que a gente pode fazer, né, para manter a segurança. Então, eu tive sorte que eu gostei, né? Eu continuei nadando. E assim, e não fiquei só no específico da natação, né? Que a gente fala muito principalmente na faculdade de educação física, né? Da especificidade, né? Das crianças já desde criança já trabalhar com treinamento ou já escolher ter aquela modalidade e trabalhar desde o início, que não é bacana. Então, eu fiz balé por muito tempo, até os 10 anos. Eu fiz ginástica olímpica, eu fiz futebol, eu fiz vôlei, apesar da minha altura, né? Então, eu fui bem diversa, assim, em questão de modalidades esportivas. Mas não teve jeito. Com 10 anos, eu falei, mãe, eu já falei, mãe, eu quero focar na natação. Com 10 anos de idade, eu já escolhi isso para minha vida. Mal sabia, né, que até hoje estaria nadando e trabalhando com isso também. Não, sem dúvida nenhuma. Galera, muito obrigado a todos que estão entrando.
fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente tabelar aqui, triangular aqui essa conversa aqui junto com a Thaís, a gente tirar suas dúvidas aí. Muito obrigado a vocês que estão conhecendo o Cuca Beta, que é uma consultoria esportiva, né? E a gente tem muita felicidade. Se você gosta de esporte, aqui é o lugar, galera. Aqui a gente tem vários esportes, várias modalidades. Lógico que a gente puxa um pouquinho para natação, mas enfim, os esportes aquáticos sempre dando aqui a sua graça. Thaís, me fala uma coisa. Você já falou uma frase aqui: natação, seguro de vida. Qual o nome da mamãe que falou isso? Maria Amada. Grande Dona Maria, grande Dona Maria. E ela não imaginava que, em vez de só ser um seguro de vida, ia virar uma previdência privada. Isso, se você está trabalhando com sucesso, vai virar uma previdência privada a natação para você, minha querida. Eu tenho certeza disso. Muito bom. Sensacional, sensacional. A sua mãe era muito protetora? Como é que ela era, assim, Thaís? Ou não, deixava a filha solta? Eu, eram os dois, os extremos. Ela, assim, ela tinha aquela proteção e, assim, no início até sofri um pouquinho a questão da natação, no início, de questão de competição, que ela forçava um pouquinho a barra, assim, você tem que ganhar, que sei lá o quê. E eu ficava bastante nervosa e com pouca idade, né? Como também, assim, com 13 anos, com 14 anos, ela já deixava eu viajar sozinha com uma amiga, uma parceira de treinos de águas abertas, que eu viajava junto. Então, ela me dava essa liberdade também de poder competir, e sem ter a presença dela, né? Dos pais, da minha mãe e do meu pai. Então, acho que foi ambos, assim. Não, legal. Eu te fiz essa pergunta, que foi legal, que você já... Porque Opa! para a gente começar aqui o nosso bate-papo, e depois você soltou uma outra, né? Que minha mãe falava, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Por que eu fiz essa provocação, né? De saber como é que era a sua mãe, né? Esse comportamento que ela tinha enquanto você é adolescente, enquanto você é criança, aprendendo a nadar. Porque muitas mães colocam os filhos para nadar não pelo prazer da natação, o prazer depois a criança e os pais acabam descobrindo, se ele não conhece, mas muito com esse receio, né? Eu quero ficar seguro, que meu filho não se afogue. Então, por isso que eu estou fazendo fiz essa provocação para a gente saber um pouquinho mais aí de você, né? Quando criança e adolescente. E a adolescente já falou uma outra coisa, né? Não, tem que ganhar tal, que também é uma coisa muito rotineira, só a gente acompanhar as competições antes da pandemia, pré-pandemia aí, e a gente olhar as arquibancadas e a gente vê a energia dos pais, né? Então, Sim. não só na natação, em todos os esportes. Então, assim, realmente é muito interessante e é legal a gente ouvir esse depoimento para cada vez mais colocar isso. Se você tem uma escola de natação, você tem que colocar isso, trabalhar com segurança aquática, atrair clientes, né? E saber também lidar com os pais, saber dar informação para eles, que talvez não seja tão importante ganhar com 13 e ganhar lá com 18, com 20, né? Ir para uma Olimpíada, talvez seja o melhor investimento aí. Certo, Tata? Exato, Muito exato. bom. O pessoal falando aqui, Tata é top, Tata é fera, super fã. Muito bom, gente, muito bom. Olha, na primeira onda eu devia ter trocado meu óculos, não troquei. Chegou a segunda, agora tá pior ainda para enxergar aqui os nomes da galera. Mas a gente vai tentando, tá bom? A gente vai Então, tentando. Thaís, antes da gente falar da sua carreira profissional, já dando continuidade aí, que você já, né, deu start aí, que você foi uma grande bailarina com 10 anos, passou pelo vôlei, aí não falou se era líbero ou não, mas isso não importa. Mas me conta uma coisa, conta um pouco sobre a sua carreira como atleta, como nadadora aí de maratonas aquáticas. E numa segunda live ela vai contar sobre as festas de encerramento do balé. Mas isso fica para outra live. não, vai ser muito curta a live se eu falar do balé. Mas Então vamos lá. Então, Marcelo, eu comecei nas piscinas, como grande parte
da galera que experimenta as águas abertas. Por incrível que pareça, eu comecei nas provas de velocidade, né? Para quem não sabe, eu tenho 1,58 m. Mas assim, eu me defendo, porque quando eu era mirim petis, todo mundo era próximo da minha altura. A diferença é que eu não cresci e as outras pessoas cresceram. Bora embora. Então, na época de mirim petis, eu me destacava bastante nas provas de velocidade, de 50 livre, sem borboleta. E daí, quando eu migrei para o infantil, eu nem pensava assim em fazer águas abertas, né? O foco sempre foi a piscina. E eu insistia na velocidade. Eu demorei para perceber que a resistência era o meu forte. Então, eu disputava igual provas de campeonato brasileiro de piscina, era 50, 100 livre, 100 peito, 200 peito. E com o incentivo do meu técnico, na época eu nadava pela ESH, né? Eu sou capixaba, então é um clube bem tradicional ali do Espírito Santo. Tinha uma equipe muito bacana, né? De águas abertas. E minha primeira experiência foi com 9 anos de idade de águas abertas. E naquela época não tinha uma metragem menor para crianças, né? Hoje tem 500 metros. Na época era metragem comum, de adulto, né? E era de 1.500 metros. Eu acho que foi tão traumatizante que eu lembro de tudo. Todo mundo acha que minha primeira experiência de águas abertas foi ótimo, mas não foi. Eu demorei para amar, né? Então, eu com 9 anos nunca tinha nenhuma experiência em águas abertas, não treinava nenhum tipo de fundamento. Na época tinha uma amiga de treino mais velha do que eu, falou que ia me acompanhar, e eu fiquei menos apavorada, mas ainda apavorada. E assim, o percurso era, para quem conhece Vitória, era assim, saía da Ilha do Boi e chegava na Curva da Jurema, era uma travessia mesmo, né? E no meio do caminho tinha uma outra praia. Então, em vez da gente chegar na Curva da Jurema, a gente chegou nessa outra praia. E não tinha ninguém na areia. Depois, até a gente entender que a gente fez o percurso errado, nossa, eu chorei horrores. Mas a gente conseguiu chegar no final, no lugar certo. Mas a gente chegou por último. Gente, isso você tinha 9 anos. 9 anos. E 2001, assim, isso? 2000. 92, 2001, 2001. Oh, fantástico. Não, porque você estava falando agora, né? E realmente, eu tinha esquecido que você é capixaba. E o pessoal pergunta para mim: nossa, o Canal da Mancha, quando você fez, foi a prova mais difícil? Eu falo que não. Eu falo que eu tenho 2 provas, na verdade, antes do canal, que eu considero que foi um filho, né? Que foi uma prova de 20 quilômetros que eu fiz em Niterói, né? Nadei muito mal aquele dia, mal, choveu, enfim, foi tudo errado, tudo errado. E teve uma outra prova que eu fiz em Vitória, uma prova de 5K, mas ventou, isso foi em 2003, as 2 provas foram em 2003, mas ventou o inferno inteiro aquela prova, e o que tinha de onda, uma coisa impressionante. E a gente saía de uma praia, eram 2 voltas, tinha que dar uma volta numa ilha e voltava. Então, uma praia do centro da cidade, não me recordo agora o nome. Eu acho que é Camburi. Camburi, isso, Camburi, acho que é. Cara, foi horrível, assim, fui bem na minha categoria, enfim, mas, cara, saí destruído, acabado. E a grana estava mais curta, porque a gente tinha que guardar a grana, tinha a volta do ônibus ainda. Então, foi pior ainda, né? Realmente, coitado da minha, quem teve aula comigo na segunda-feira, que foi muito ruim. Mas, enfim, e aí você começou meio ruim, assim, não gostou, e aí como é que foi? Você acabou tomando gosto por águas abertas? Então, aí eu continuei insistindo nas provas de piscina, que assim,
eu lembro que na época do Troféu Chico Piscina, que eu comecei a migrar para provas mais longas, que aí já foi direcionando, né, 400 livre, e eu fui me identificando mais. Daí, é uma coincidência legal. Minha segunda travessia foi em Niterói. E eu nem entrei, porque eu estava apavorada. Foi minha primeira e única desistência de águas abertas. Também foi, sei lá, tinha uns 10 anos. E a gente chegou lá, e acho que o mar estava de ressaca, e aquelas ondas gigantes, eu não consegui nem entrar em Niterói. Cara, então, fantástico, fantástico a gente recordar essas histórias aí, galera. E vocês viram aí que existe uma certa diferença de idade, né? Ela com 10 anos, 11 anos, eu já quase lá, com mais de 30 lá para fazer o canal, enfim. Mas sensacional, sensacional. E aí, pô, legal, teve essa desistência. E aí depois, como é que foi o resto aí da carreira, Thaís? Aí, com 14 anos, que eu comecei a participar do Campeonato Brasileiro, que em Vitória tem uma atleta, né? Ela é uma atleta até hoje, a Maria da Penha Cruz, a famosa Pepenha, né? Quem é das antigas sabe quem é. Ela foi uma nadadora excepcional de águas abertas e capixaba. E ela foi minha madrinha, assim, o que eu aprendi de águas abertas, ela cuidou de mim, foi quase uma irmã mais velha, né? Na época a gente não tinha a possibilidade da minha mãe me acompanhar, porque o Campeonato Brasileiro tinha etapa a cada mês, né? Diferente da piscina, que são 2 ao ano, é praticamente todo mês. Então ficava inviável minha mãe me acompanhar. E a Pepenha, além de me ensinar tudo que a maioria das coisas que eu sei hoje de águas abertas, ela me cuidou de mim, né? Então, eu sou muito grata a ela, fora o exemplo que ela tem, né? Então, desde aos 14 anos, que aí eu fui me identificando, eu fui perdendo esse medo, eu fui aprendendo fundamentos de águas abertas, tudo com calma, que aí eu fui migrando da piscina, aí eu virei uma atleta exclusiva de águas abertas. E desde os 14 anos acho que até os 26 anos, eu participei de praticamente todas as etapas do Campeonato Brasileiro de maratonas aquáticas. Muito bom. Ó, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui agora para a Thaís, até fora desse contexto. Você que é nadador de águas abertas, e que já disputou a etapa do Brasileiro, coloca aí para a gente também fazer uma votação aqui. Qual prova você acha mais linda que você participou dessas cidades todas aí do Campeonato Brasileiro? Depois eu dou meu voto. Primeiro vamos hoje é quarta-feira, dia de futebol, né? Então vota aí, cara. Depois o casal aqui vota. E o legal é que, assim, eram sempre nos mesmos lugares. Então, provavelmente, a gente conhece os mesmos locais, né? Tô curiosa para saber o seu. Não, qual o seu? Você só enrolou. Você não falou o seu. Eu vou falar o mais depois, bonito? O que eu acho mais bonito? Mais bonito, mais prazeroso. Porto Belo, a etapa de Porto Belo, no Campeonato Brasileiro. Eu também Tanto acho pela Porto beleza, Belo. Também. Quanto pela organização também, né? O pessoal lá da Santa Catarina é bem ponta firme. Exatamente. Grande trabalho do Marcelo Amin. Um abraço para o Marcelo Amin, meu xará. Muito bom. Galera, quiser palpitar aí também, lógico, temos também Bahia, provas muito bonitas na Bahia, né? Vitória também, mas eu acho que Porto Belo, acho que é o combo, assim, para mim, pelo menos, de estrutura. Muito bom, Thaís. E tem alguma prova, assim, que marcou você, que você fala, cara, essa prova é fantástica, essa prova é muito legal, marcou a minha carreira, aquele bate-papo com aquela pizza que você vai colocar na mesa para falar sobre maratonas aquáticas e lembrar da época pré-pandemia. Tem alguma prova especial? Olha, minha prova especial, sem sombra de dúvidas, é a 14 bis, a travessia 14 bis. Foi um marco
mesmo, assim, na minha vida. Eu acho que eu não esperava o quanto que ela ia me mudar, assim, tanto como atleta, como tudo. Assim, foi um marco mesmo, porque é engraçado eu dizer isso, mas assim, eu tava já há bastante tempo, quase 10 anos, eu fiz a primeira 14 bis com 21. Então eu tinha, assim, bastante tempo participando do Campeonato Brasileiro, então deu uma enjoada, assim, eu tava um pouco desmotivada, já tava naquele processo será que eu continuo a nadar, né, essa forma mais pensativa, aquela... E aí eu conversei com a minha técnica, Fernanda Machado, e eu falei assim, Fê, quero fazer uma prova longa, já conhecia a 14 bis, eu quero fazer a 14 bis, mas era um incentivo para eu continuar treinando, ter um desafio, sabe? Alguma coisa diferente. Porque todo ano eu tinha a mesma rotina, assim, de participar do Campeonato Brasileiro, eu via as mesmas pessoas, então eu queria realmente algo novo. Então foi nesse sentido. E mal eu esperava que ia me mudar tanto. Eu me apaixonei ainda mais pelas provas de longa distância. E assim, a 14 bis é super tradicional, né? Quem gosta de ultra com certeza já ouviu falar. E vale muito a pena. Eu sou fã de carteirinha dessa prova. Muito bom a galera aqui participando. Ah, Luz, eu sou nadadora Nutella. Que isso, gente, que isso. Nada, nada Ah, disso. A Lúcia foi minha aluna. muito bom, muito bom. Obrigado, Lúcia, pela participação. Fábio aqui, Marrocos. Ah, tem a prova de 30K do Marrocos também, que foi, acho que foi a prova mais legal que eu já fiz na minha vida, assim, não tem nada Então, igual. então conta um pouquinho, porque Marrocos é um país sensacional, né? Eu tive o prazer, enquanto treinador, de levar um nadador, aliás, um nadador até hoje com mais idade, vamos colocar assim, a atravessar o brasileiro, atravessar, o quarto brasileiro atravessar o Estreito de Gibraltar, Alain Levy, em 2008. Nós fizemos isso, essa travessia. Eu, enquanto ainda treinador, foi um dos meus últimos projetos de treinador. E foi uma travessia muito linda, travessia do Estreito de Gibraltar, e cada ano cresce mais. E Marrocos, né, é um país maravilhoso. Conta um pouquinho dessa travessia, Thaís. Então, Marcelo, o nome dessa travessia, né, que o Fábio comentou, é o Marrocos Swim Trek, que é uma prova que acontece no Marrocos, né? Você pensa, vou nadar no deserto do Saara? Sim, é possível, no mar de lá. São 4 dias de evento, você vai nadar 30 quilômetros de forma parcelada, né? Tudo de uma vez, não. E eles fazem de uma forma que você vira um pouquinho de... Assim, cada dia você faz um percurso diferente. Você larga de um lugar, chega no outro, igual na Ilha do Dragão. Aí, no outro dia, você sai da Ilha do Dragão, vai para outro lugar. É sempre um lugar diferente, em dias seguidos, né? E também você dorme em lugares diferentes. Então, tem muito desse convívio com outros atletas de outras nacionalidades, aquela troca bacana que eu acho que o esporte nos proporciona. Também a gente tem a experiência de dormir no deserto do Saara, naquelas tendas, igual filme mesmo, comer a comida típica deles. Então, é uma prova, assim, que não tem nada igual, é uma experiência, sabe? É você fazer e voltar para casa pensando de outra forma, assim. Para quem gosta de águas abertas, vai gostar ainda mais. Muito bom. Então, galera, pergunta para a Thaís aqui, como é que se faz, quando acontece a prova. Vocês podem entrar no arroba Thaís Santana 92, ela é embaixadora dessa prova de Marrocos. E com certeza é muito legal, porque como a Thaís está descrevendo, é uma prova como se você, além de você ter o impacto cultural, que eu acho que isso é muito bacana, de águas abertas, do que os esportes proporcionam, é como se você fosse participar de um rally, como ela está descrevendo. Então,
Muito legal. Entra lá no arroba Thaís Santana92, bate um papo com ela aí que ela vai explicar isso. Eu adorei, já está aqui na minha listinha de fazeres pós-pandemia aqui. Marrocos, muito bom. Vamos nadar e viver como beduínos. Já estamos vivendo um pouco presos, né? Então agora vamos viver como beduínos. O Cabeta vai adorar, gente, adorar. E vocês estão nosso convidado, a Lúcia aí, ó, Nutella, que nada. Vamos lá com Lúcia. Vamos para o Marrocos, isso aí. A Muito bem. Lúcia, ela... Também quero. Aí, ó. Galera, isso aí, ó. Dispara coraçãozinho se vocês gostarem da ideia, que a Thaís vai. Nós vamos montar uma trip para lá, hein? Cabeta, Thaís Santana. Vamos falar com o meu amigo Nick Fez, da Swing House. Vamos montar uma trip para o Marrocos. Isso aí, viu? Muito bom, muito bom. Sensacional mesmo. Olha só, rapaz. Muito bom. Gente, eu estou conversando aqui com Thaís Santana, 92. Sim, a treinadora de natação. Hoje trabalha na assessoria de Sami Barel. Também trabalha na Move Aqua Vinhedo, galera. E vai começar a falar agora um pouquinho do lado profissional dela, porque assim... Tem mais história que a Disney nela. Daria para a gente ficar horas aqui só falando das provas dela, galera. Né? Mas só vamos deixar os pitacos aqui. Hoje nós vamos deixar tipo Netflix. Vamos fazer um capítulo só, deixar aquela coisa to be continued. Yes! Muito bom, muito bem, galera. Quem quiser mandar pergunta aqui, fiquem à vontade. Thaís, me conta uma coisa. Bom, atleta, né? Hoje está se dedicando a natação, aí vive da natação, isso que é muito legal. É responsável técnica da Swing House. Nós vamos estar conversando mais sobre a Swing House, vou estar mostrando algumas coisas da Swing House aí nos próximos dias para vocês. Nós já entrevistamos aqui o Nick Fence, fundador da Swing House. Quem quiser estar lá no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do Cuca Beta, tá lá a live lá no IGTV. Vocês fiquem à vontade para ver. Essa semana, essa semana e a próxima, nós estamos falando aí de algumas empresas inovadoras pela Fast Company. A gente vai associar a Swing House, que tem aí muita inovação nessa área de esportes aí também, galera. Tá certo? Grande Jorge Carlos Júnior. Forte abraço, saudade, meu amigo Jorge. Paizão do ano aí com a Maria Helena. E um beijo para a Maria Helena, um beijo para a Pri. Thaís, como treinadora de natação, me conta uma coisa. Quais são os principais desafios que você enfrenta na sua carreira, minha querida? A gente vai começar com mais polêmico ou menos polêmico? Você que manda! Você é a convidada desse programa. Eu só conduzo, eu sou aqui esse chefe desse busão aqui, doido do Cuca Beta. Beleza. Então, vamos lá. Muita gente não sabe, né? Mas a minha primeira opção de trabalho não foi educação física, né? Sou formada em tecnologia de petróleo e gás. Eu fiz até o 9º ano, parei no 9º ano de engenharia química. E por conta da minha relação com a minha técnica, não só como, né, atleta e técnica, mas também ela foi praticamente a minha mãe, tanto nas situações mais difíceis. Eu decidi, né, começar a estudar educação física. Não foi nenhuma opção eu terminar a engenharia química, minha mãe surtou. Eu entendo, mas realmente eu fiquei totalmente, ainda mais apaixonada pelo esporte depois dessa relação forte que eu tive com a minha técnica. Então, por eu começar mais tarde, né? Eu comecei a educação física com 23 anos, muito mais madura. Eu sinto que eu aproveitei muito mais a faculdade do que se eu tivesse feito lá no início, né? Então, eu sou extremamente apaixonada no que eu faço, sabe? E assim, hoje, eu acho que o meu maior desafio primeiro que eu já estou vencendo, né? Que é a questão da timidez. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uma criança muito tímida. Não acredito! Não acredito! Isso eu não acredito. Gente, isso é fake, gente. Não é possível. Mas tudo bem, segue o jogo. Mas aí é tranquilo, né?
Mas hoje, meu principal desafio que eu vejo, que eu estou vivendo agora, é trabalhar com o público infantil, lá na Moviaco. E é um desafio muito legal. Assim, que antes disso, eu sempre trabalhei com adulto, né, com atleta amador. Então, foi um desafio quando me falaram que eu ia trabalhar com o público infantil, né? E hoje eu trabalho com 11 a 15 anos, são adolescentes, né? E eu tenho uma sorte muito grande que eu tenho um parceiro 10, que eu acho que a gente se completa, que é o Júnior lá na Moviaco, que eu tô aprendendo cada dia mais com ele também, com as crianças. E porque assim, na nossa época, não sei se você concorda, Marcelo, a natação era muito tecnicista, né? Eu não lembro de fazer algo lúdico, era treinamento mesmo, né? Uma coisa que eu lembro é pegar argolinha no fundo, mas nada demais, assim, era ir e voltar, fazer tiro, do professor, né, sargento. Então, e hoje mudou, né? Assim, a natação tem a parte lúdica, é importante, né? Isso aí a gente estuda na faculdade e é muito claro a importância do lúdico, principalmente para as crianças, né? Para elas se manterem no esporte. E eu acho que mudar essa chavinha, que eu poderia ter uma leve tendência a ir para o tecnicista também, né? Mas eu sabia que não, né? Não é o público e também não é a época de fazer isso, já foi, né? Eu lembro muito do seu discurso, né? Numa palestra que eu fiz da Idade Média, né? A gente tem que estar no nível do que está no ano lá, trazer a novidade, trazer formas de agregar para aquela criança, dela gostar de nadar, de não ser algo assim de obrigação, sabe? De estar lá e porque gosta. Então, está sendo um desafio muito legal. Eu estou gostando muito. Eu sou extremamente apaixonada pelas crianças. Assim, eu estou com o coração partido nessas 2 semanas que a gente está em fase vermelha, porque realmente foi difícil. Assim, eu até assim, eu me emociono muito fácil, né? Não, é fantástico ouvir você. Desculpa te cortar, assim, até para você dar uma respirada aí. É fantástico ouvir isso. Só assim eu vou perder, que a galera está começando a participar cada vez mais aqui. Muito obrigado, pessoal. Chame os amigos aqui. O Júnior está falando que você mandou muito bem aqui, está mandando muito bem, né? Isso é muito legal a gente ouvir. E eu acho que é fantástico isso que você falou, né? Essa transformação. Não que o técnico não seja mais importante, mas a forma como você tem que aplicar esse técnico, essa mudança, né? Para você tocar outra pessoa, a empatia, né? Isso se torna cada vez mais vital, né? Como a gente brincou no início, né? As habilidades sociais hoje estão muito mais valorizadas no contexto, né? E a natação precisa caminhar para isso. Porque se hoje uma criança de 6, 8 anos de idade, ela já tem como desafio montar um aplicativo em aula, né? E ela gosta desse tipo de desafio, a natação também tem que se mudar e também tem que ser desafiante nesse sentido, né? De criatividade, de trazer outros contextos, sem dúvida, além da técnica. Ô, Thaís, só para eu não perder aqui, porque o Sami também está te elogiando, uma das melhores professoras que já conheci, muito legal, fera. Meu Deus do céu, agora também... era um mito muito sensacional. A galera agora disparou de escrever, gente. Adoro quando vocês começam a participar. Vamos lá, galera. Então, assim, Thaís, eu vou só fazer só para linkar. Quanto você acha, porque a sua vida, como você falou agora, né? Você se transformou, você largou 9º ano de engenharia petroquímicas, vamos colocar assim, não sei se é isso o nome. 9º ano ela largou da engenharia para ir para a educação física. E achou positivo isso aí, galera, para explodir a cabeça, né? Se encontrou onde estava a paixão, mesmo lá no 9º ano. Podia enrolar para terminar, para ter o canudo embaixo do braço,
Pum, não, largou. Nono ano, depois treinamento, adulto, depois vem para as crianças. Você acha que você, como atleta de maratona aquática, que também a cada momento você tem que mudar, você tem que mudar seu estilo, o mar muda, a correnteza muda, ou seja, essa mudança constante e que você aprendeu a lidar enquanto atleta, ela tem sido peça fundamental no seu desenvolvimento fora? Ah, com certeza. O esporte, eu acho que o que mais agrega no esporte e que a gente tem que transmitir isso até para as crianças, né, é a importância dos valores, né? Então, eu acho que a resiliência é um valor muito forte que a gente, né, aprende com o esporte, como responsabilidade, comprometimento. Então, outra pessoa que eu vejo assim como referência de natação infantil é o Indiane, né? Que em 2018 eu tive a oportunidade de participar de uma palestra dele e ele falou assim: eu não quero treinar, né, para que vire atleta olímpico, eu quero que eles sejam bons cidadãos, né? Então, eu acho que isso que é o mais legal, né? E isso a minha técnica lá também, muitos anos atrás, ela ensinou a questão dos valores, né? Ela tem uma frase muito forte, né? Fala AOF, que assim, ela fala, se você quer algo, você tem que trabalhar o AOF, atitude, objetivo e foco, que qualquer coisa, independente do esporte, do trabalho, tudo é aplicado. Então, essa questão de valores, eu acho que é muito importante, principalmente na natação infantil, para a gente agregar essas crianças a terem valores, a serem bons cidadãos, né? Galera, ó, explodindo cabeças aqui hoje na live. Atitude, objetivo e foco. Atitude, objetivo e foco aí, né? Adorei esse tripé aí que a sua treinadora passou. É fundamental, sensacional, sensacional. Recuperou o fôlego? Recuperei. Antes eu te perguntei os desafios. Para mim, esses todos que você já falou, essas três, essa mudança, né, da vida aí sua, já. Mas você falou antes se você queria que eu começasse pelo polêmico ou não polêmico. Esse eu não achei polêmico. Esse não era polêmico. Ah, então agora, minha gente, pera aí, João Kleber na área. Vamos para a polêmica. Vamos para a polêmica. Tem polêmica aí nessa resposta, Thaís? Tem. Eu deixei para o final, né? Que assim, há um certo preconceito com treinadoras mulheres, né? Eu não vejo isso muito comigo, né? Por eu trabalhar mais com a parte de atleta amador. Mas eu vejo muito forte em questão de atletas de alta performance, né? Não é à toa que são poucas mulheres, né? Então, eu vejo que ainda a gente está caminhando nessa parte de ser mulher também, né? Algo que é bem difícil de se ver no Brasil. E no encontro de treinadores o último presencial, né? A gente teve uma surpresa muito grande que tinha bastante mulher, né, participando. Isso era totalmente positivo. Mas eu, como minha técnica foi mulher, né, a Fernanda Machado, e ela nunca me falou em questão de preconceito. Quando eu conheci ela, já era bem respeitada, né, pelos outros treinadores. Mas, assim, ela e eu não lembro o nome, a treinadora da Joana Maranhão na época, né? Mas, fora isso, eu não lembro de treinadoras de alto rendimento, né? O índice é bem mais baixo, né? Eu posso estar errado, o pessoal aqui da natação, o pessoal das antigas me corrige, mas de treinamento que foi para uma Olimpíada, só uma treinadora, o sobrenome acho que é Carneiro, é a Rosana Carneiro, se não me engano, foi treinadora do Caio Márcio. Também.
Eu acho que foi a única, a única. Posso estar enganado. Então, a gente sabe que, infelizmente, a natação, ainda perto de outras modalidades, ela ainda tem esse gargalo muito fechado para o espaço feminino. Né? A gente dificilmente vê treinadoras com as categorias maiores ou com os atletas de ponta, os atletas que podem disputar uma seletiva olímpica ou atletas olímpicos. Uhum. Né? É uma pena muito, muito grande. Né? Eu torço, a gente já falou aqui no programa, a gente espera que a gente consiga, talvez, o espaço feminino, que nem o judô. O judô é um dos poucos esportes onde a equipe é comandada por uma mulher. Também chama Rosana, né? O primeiro nome dela é Rosana também, tá? Então, eu acho que isso é muito importante aí, né? Rosana Carneiro, aí obrigado, estou confirmando aqui, né? Então, eu acho que realmente as mulheres merecem o espaço e, para isso, a gente precisa dar oportunidade, né? A gente tem que ver o currículo e competência e menos o sexo da pessoa que está lá, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, né, eu acho que é por aí. E pelo menos eu tenho o prazer de poder, na consultoria que eu presto, de ter escolhido duas treinadoras, né? Então, por quê? Porque Super. a gente não olhou para o sexo, a gente olhou para o currículo, para a entrevista, enfim, para todas as competências que a pessoa que está comandando. Mas a gente precisa de um movimento desse aí, né? Que cresça É, cada vez mais. inclusive, Lembrando, lá na Move, tem a grande parte é mulher, né? sim, na Move a maioria é mulher. E na Move a gente tem, teoricamente, a gente tem três pessoas que lidam diretamente com, vamos dizer assim, com treinamento, com condicionamento, sendo duas mulheres. Então, eu acho que isso é um fato, né? Mas acho que isso precisa mudar aos poucos, porque também não é só a natação brasileira, a natação lá fora, De para quem modo vai geral. viajar para a ASCA, por exemplo, que é a maior clínica, American Swim Coaches Association, uma clínica anual dos treinadores dos Estados Unidos, também existe esse gap muito grande. Na Austrália já existe um pouco menos esse gap, mas ainda existe. Tá certo? Muito bom, meus amiguinhos e amiguinhas. Vocês aqui estão no @Cucabeta. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cucabeta, programa Sport Show 297, hoje com Thaís Santana, treinadora de natação. Muito bom, Thaís. Vamos lá. Além disso, você, além de treinador, além desses desafios que você vem enfrentando, além de você ainda continuar dando suas braçadas enquanto atleta, você está entrando em outro campo que também é muito difícil a gente ver mulheres trabalhando, que é sobre análise biomecânica, né? E que vem ganhando importância cada vez mais. E eu acho que também, como qualquer outra mudança tecnológica, a análise biomecânica ela vem se aproximando do público, né? Do maior público, vamos dizer. Antigamente ficava só restrito ao alto nível e hoje a gente vê essa avaliação mecânica já sendo consumida por nadadores amadores, vamos colocar assim, tá? Me conta uma coisa, porque ainda quando a gente fala análise biomecânica parece que é um bicho de sete cabeças, para algumas pessoas ainda continua, ou se não é muito tecnologia envolvida, né? Eu lembro que eu assisti uma palestra em 2010, 2009, que era um treinador suíço que estava radicado na Austrália, fazia esse trabalho para a Austrália, e na piscina olímpica lá tinha 32 câmeras. Eu falei, gente, isso aqui, quando é que vai ser aplicável, né? Nunca, né? Mas foi super interessante. Enfim, me conta uma coisa, explica para nós um pouco sobre a importância da avaliação biomecânica e como é que ela acontece. Vamos começar do básico para todo mundo entender isso, né? E que vai ser muito legal e é um trabalho que você já vem desempenhando, estudando muito, muito, muito tempo. Legal. Então, Marcelo, a avaliação biomecânica eu comecei no ano passado, né? Eu trabalho junto com o Sami Barel na assessoria.
e ele me incentivou muito a aplicar isso com os nossos alunos, né? Que o nosso foco, claro, que é em águas abertas e são atletas amadores, então é um perfil diferente. E assim, eu vejo que assim, a maioria dos atletas que me procuram para fazer a avaliação biomecânica, eles querem ganho de performance, independente se é amador ou não, né? E, querendo ou não, a avaliação biomecânica era algo muito visto só para o alto rendimento. Agora que está começando, assim, a abrir esse leque para atletas amadores também. Eles podem, sim, fazer também a avaliação. Mas, assim, com os cursos que eu fiz o curso com o Gustavo Lima, que é o biomecânico do Minas Tênis Clube. Eu conversei muito com o Vanderlei, da Care Club também, que ele já faz esse trabalho com atletas amadores lá em São Paulo. E assim, é claro que a forma de eu avaliar um atleta profissional é totalmente diferente de um atleta amador, né? Claro que o ganho de performance é legal, assim, é um dos pontos chaves da avaliação, mas não é o principal, no caso dos atletas amadores, né? Que eu estou falando mais específico deles. Eu vejo que, assim, o ponto principal é a questão da prevenção de lesão, né? Que pensa, um atleta, igual o perfil que eu tenho, um atleta de 40 anos é amador, ele participa de águas abertas, de maratonas aquáticas, e, assim, já tem um histórico de lesão, assim, tendinite no ombro, por conta... A natação já é um esporte cíclico, né? E por ele ser cíclico, assim, a tendência é a gente ter tendinites, né, por conta do movimento repetitivo. Então, já é um perfil que já apresenta um histórico de lesão. E também um padrão de movimento. É o tipo de pessoa que já, assim, já tem aquele estilo de nada há muito tempo. Então, é um pouco complicado para ele também mudar, né? Então, um diferencial que eu vejo, que eu acho que faz toda a diferença, né? Que eu trabalho a questão da variação de mobilidade antes. E eu faço uma anamnese, né? Você teve lesão, você tem algum problema de saúde. E é engraçado que pela avaliação de mobilidade, eu antes de ver o atleta nadando, eu já sei alguns detalhes, assim, que respira muito por um lado só, porque assim, a mobilidade é algo recente. Igual, eu não trabalhei mobilidade na minha época, não tinha isso, né? É algo totalmente recente mesmo. E assim, a maioria tem uma limitação de mobilidade e muitas vezes, assim, eu quero melhorar minha braçada, mas ele é limitado articularmente. Então, tem que trabalhar fora d'água antes de fazer a correção de técnica de braçada. Então, é um trabalho que linka uma equipe multidisciplinar, que no caso, na assessoria, a gente tem, né? Igual quando eu faço uma avaliação biomecânica, a Carol Morelli cuida da preparação física e é encaminhado, esse atleta ele precisa fortalecer antes de fazer uma mudança de técnica de braçada, por exemplo. Esse atleta que tem que fazer esses educativos para melhorar alinhamento e rolamento do nado. Então, não é simplesmente, você tem que pensar em performance, né? Hoje está na moda aquela abraçada cotovelo alto, né? Que, teoricamente, antes era o S, né? Agora a moda é cotovelo alto, que faz sentido, né? Que muda a propulsão da abraçada, que o vetor direciona para trás, que te leva para frente. Então, uma abraçada totalmente propulsiva. Mas se eu for pensar para um atleta amador que já tem um histórico de lesão, que não é ganho de performance, eu tenho que visar uma técnica para evitar lesão, não para que ele ganhe performance na abraçada que pode machucar ele, sabe? Então, é avaliada de uma forma totalmente diferente. Eu acho que isso que faz a diferença, sabe?
a forma de olhar o atleta, ter uma equipe multidisciplinar em volta, não só focar em questão de técnica, de mudança de nada, mas fortalecimento, trabalhar mobilidade, para ele estar saudável, não se machucar. Vai ter a ganha de performance, sim, aí com certeza é um ganho da avaliação biomecânica, mas eu vejo que tem outros pontos que são bem mais interessantes pensando no atleta amador. Não, fantástico. Pô, assina embaixo. Eu acho que esse trabalho, por isso que eu acho que é um tema que vem ganhando importância cada vez mais. É um tema que a gente está, né, estamos trabalhando para colocar no serviço mais um lugar onde a Thaís vai estar trabalhando, vai estar podendo desenvolver o trabalho aí de avaliação biomecânica. E o que eu acho que é mais legal é isso, essa popularização de um serviço que antigamente só via no alto treinamento, no alto rendimento, né? E aí, galera, você que tem o seu negócio aí de esporte, né? Você que tem a sua academia, a sua escola de natação, enfim, você que tem a sua lojinha aí no bairro aí, a Thaís falou algumas coisas no início, né? Quando ela começou a falar, que são extremamente importantes. Primeiro, ela foi amparada lá pela assessoria do Samir. O Samir, um abraço para o Samir, que acho que está aqui ainda na live conosco. O Samir, ele quis seja diferente da galera. Falou, não vou dar só um trabalho de assessoria. Eu vou dar outros serviços que vão agregar, que vão dar resultado no trabalho que eu estou propondo. Então, veio com uma parte de condicionamento com a Ana Carol, vem depois com a avaliação da biomecânica e traz isso para todo mundo. Quer dizer, cria uma disruptura total. Não é só do alto nível, vai ser para o atleta amador. O atleta amador também precisa, né? Ele precisa performar. Então, aí, ó, primeira sacada. Cara, você tem que ser diferente, você tem que ser único no seu negócio. Depois que você é diferente e único no negócio, outras pessoas naturalmente vão copiar, mas você vai estar sempre um passo à frente. Então, por isso que a assessoria do Samir Barel, que já teve aqui também, tem um programa dele conosco aqui gravado, faz tanto sucesso e dá tanto resultado. É um baita técnico, que nem diz o meu amigo Neto. É um baita técnico. Então, assim, treinador, técnico é o cara que conserta a TV. Treinador, um baita treinador. Então, assim, galera, é isso. Você tem que ser diferente. O segundo ponto que eu quero destacar, que a Thaís falou, cara, ela foi aprender um negócio com os melhores. Ela foi atrás, ela foi lá no Minas Tênis Clube, com o Gustavo, foi atrás do Vanderlei da Care Club, né? São referências. Então, se você quer mesmo, mergulha de cabeça, vai atrás das referências da sua área, das pessoas que pensam diferente, porque aí você vai ter resultado. Certo, querida? Certo. E essa troca de informação com os treinadores, eu acho que é primordial, né? Porque às vezes, assim, é questão até de comunicação, eu como técnica para o atleta, formas de falar, igual, eu vou falar, você tem que melhorar a sua mão, mas ele fala, como? Sabe? Então, essa troca de figurinha com os técnicos para aprender educativos novos, formas de até falar para ele melhor entender, principalmente para criança, né? Eu não vou falar da mesma forma que eu falo com adulto para criança. Então, a gente tem que ter essa desenvoltura. E eu vejo que essa troca fantástica com uma equipe bacana, a gente conversa bastante, eu, Carol, o Samir, o encontro de treinadores também. Quanto mais, a gente não pode parar de estudar, né? Isso que acho que independente da profissão, que eu acho que é o mais interessante. E ressaltando que o Samir colocou aqui, que fez junto com a equipe, né? Então foi um movimento de vocês todos. Isso é muito legal também. É outra sacada empreendedora que eu gosto de falar, você fazer junto. Hoje você tem que fazer junto, galera. Não é aquela coisa mais direcionada, é fazer junto, fazer com. Isso que é muito importante. Muito bom, galera. Gente, tá sensacional o papo aqui. Vai atrasar o jantar hoje, hein? Hoje, meu Nossa, amigo. passo voando.
Se você pediu aí o rap, o iFood, segura aí, não deixa o cara entrar no condomínio, não, meu amigo. Olha, Thaís, me conta uma coisa. Dentro desse trabalho, você já vem desenvolvendo há algum tempo, aparece algum item assim que identifica uma maior necessidade, né, um ponto de melhoria? Você acha que já com essa quantidade de avaliações que você já vem, você já pode falar assim, olha, né, existe um ponto de melhoria, né, que talvez a gente já falando nessa live já sirva até de estalo para um treinador que está assistindo, falou, opa, peraí, eu vou dar uma olhada melhor. A avaliação ela já apresenta assim algum ponto de melhoria aí? O principal é a questão da mobilidade, né? Que é algo que pouca gente faz, pouquíssima gente faz. E é perceptível quando a pessoa faz, que ela é totalmente equilibrada, não tem aquela assimetria corporal. É o ponto 1. Ponto 2, fortalecimento. E a gente já está começando a mudar um pouquinho a cabeça dos atletas, a mostrar a importância do fortalecimento, da preparação física, né, como prevenção de lesão. Já pensando na variação biomecânica, tem 2 pontos que, assim, 98% faz. Que pode ser até uma dica para quem está assistindo aí, já prestar atenção e ver se faz também. Porque, olha, muita gente faz. Que é o número 1, alinhamento, né? Que é o ponto 1 da avaliação. A gente avalia a variação em 7 pontos. Mobilidade, né? Que é fora d'água. Alinhamento do corpo. Rolamento do corpo. Mecânica da braçada. Mecânica da pernada. Coordenação e respiração. E alinhamento é o que a maioria erra. A questão, pensa assim, a natação, quanto mais próximo da água, melhor, menos arrasto. Então, eu gosto muito de falar assim, pensa que na natação é como se você estivesse em pé. Você tem que estar olhando para frente, não é legal você nem ficar olhando para cima nem para baixo. Na natação, a mesma coisa, você vai nadar, né, próximo à linha da água e a cabeça olhando para o chão, né, como se estivesse olhando para frente, só que na horizontal, né? E a maioria tem a cabeça alta e, consequentemente, quadril mais fundo, porque é a mesma coisa, a gente olha pro teto, a gente já tende ao quadril ir para frente, mesma coisa na natação. Então, isso já interfere totalmente no alinhamento do corpo, com isso aumenta o arrasto e você está fazendo mais força do que deveria. E já com esse detalhe, já tem uma melhora de performance aí. Principalmente pensando em águas abertas, um nadador de longa distância. Imagina o quanto que ele pode melhorar só nesse detalhe. Né? Então, é a questão do alinhamento, principalmente cabeça, posição de cabeça e quadril. O trabalho de core, fortalecimento também. Você vê que tudo tá ligado. Aí, o segundo ponto que mais acontece nas avaliações é a questão do rolamento de quadril exagerado. A cereja do bolo, eu sempre falo que é a rotação de tronco, né? Que a gente tem que ter essa mobilidade de tronco. Só que o grande erro é que o quadril acompanha. A maioria faz isso, né? Fica lá rebolando, fazendo a pernada tesourinha, né? A famosa pernada tesourinha. Fica assim. Eita. E grande parte faz isso, né? Não, esquece de ativar um pouquinho o core. E eu vejo que grande parte não sabe que não, o bom, assim, tem que ter a rotação leve, mas não acompanhar o tronco. É bem leve, mas os pés sempre voltados para baixo. Mas eu vejo que a maioria não sabe disso, assim, assim, 50% não houve orientação, ou realmente foi falta de trabalho de core. Então, sim, isso já faz uma diferença enorme, né? Que a gente fala, propulsão de perna, os pés voltados para baixo. Muita gente se engana falando que a perna tem que ser estendida, não, tem que ter uma leve flexão de joelho para ter o torque máximo, né, de joelho. Mesma coisa de vetor, né? Ninguém acha que física não tem nada a ver com educação física, né? Mas a gente vê bastante. Mas, igual a flexão de...
Pode falar. Não, sensacional, sensacional. Mas completa, completa. Então, a flexão de joelho faz com que o pé tenha uma ação de vetor, né? Para trás, pensa, voltado para baixo, a força é para baixo e resultante para cima. Então, é uma pernada de sustentação, não é de propulsão. Então, por isso que é importante a flexão de joelho para ter uma perna mais propulsiva. Então, tá tudo interligado, né? Se a pessoa faz uma rotação exagerada do quadril, faz aquela pernada lateralizada que não tem propulsão nenhuma. É só uma forma do corpo se equilibrar e não dar uma volta completa. E tudo está interligado, sabe, Marcelo? Às vezes, assim, um atleta... eu quero fazer avaliação biomecânica porque minha abraçada está ruim. Sempre quer melhorar a abraçada. Mas a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, que é o básico, mas faz toda a diferença. Porque, assim, por ele fazer um apoio cruzado ou uma puxada passando por baixo do corpo, é ocasionado pela rotação exagerada do quadril. Então, às vezes, a gente fica tão focado na abraçada em melhorar, mas o problema está muito mais simples de se resolver, né? Que é um trabalho de core, evita rotacionar o quadril, que, consequentemente, a abraçada não vai ter um apoio cruzado, né? Porque seu corpo não vai rotacionar tanto. Então, é ter, assim, não ter pressa de se corrigir, né? A natação tem muito detalhe, muita gente assusta quando é enviado o laudo, mas tem que ter o acompanhamento depois também. Não adianta a gente fazer a avaliação e também não procurar se fortalecer, fazer uma preparação física, também um foco mais na técnica, porque muita gente acaba subestimando um pouco os educativos, né? Parar um pouquinho para fazer os educativos, para prestar um pouquinho de atenção na técnica. Então, tem que ter essa importância geral e aplicar, fazer a avaliação e saber aplicar, ter esse direcionamento aí, toda essa ordem de correção. Fantástico, fantástico. E eu vou te falar que hoje eu subestimei os educativos. Não tinha tempo, né? A água estava, né? Tava gostosinha a água para nós, assim, tava um pouquinho fria, que a água aqui é fria. Enfim, então hoje eu subestimei, tá? Hoje eu vou confessar que eu subestimei os educativos e tive que acelerar meu tempinho lá na água. Mas, assim, gente, cara, fantástico, tá, isso que você falou agora. Galera que quer saber mais, galera que quer ficar ligada, que a Thaís vai ter mais um lugar onde ela vai estar fazendo avaliação biomecânica. Eu nem sabia, nem sei se eu posso falar isso, mas já estou falando aqui, né? Vai ter Também mais não um sabia. lugar. Eu não sabia. Vai ter mais um lugar para fazer. Galera, é o seguinte, se você quiser, fica ligado aqui no @cucabeta, fica ligado no @ThaísSantana92, que você, nadador, vai poder melhorar a sua técnica. E quando a gente tiver essa novidade, nós vamos estar divulgando aqui nas redes sociais do Cucabeta também. Então, galera, não perca, e não perca eu fazendo avaliação também para mostrar para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Por isso que eu já estou nadando um pouquinho para não tomar pau tanto assim na minha avaliação. Muito bom, gente. Estou com Thaís Santana. Sim, ela que desistiu do 9º ano de engenharia para, né, fazer a transformação nas pessoas e não no meio ambiente. Sim, ela, Thaís Santana. Thaís, você já falou da sua paixão, já falou da sua carreira de atleta, falou um pouquinho dos seus desafios que você está enfrentando, falou da avaliação aí biomecânica, em breve novidades. Me conta mais uma coisa que eu quero saber, que o papo está muito bom, 8 horas e 4 minutos, galera. Muito obrigado por você estar aí participando, galera. Muito bom, show. Thaís, perguntinha fácil, assim, perguntinha, quando a gente já começa a chegar naquela última, né, os últimos 500 metros, o último trecho aqui, quase perto da última boia, vamos esquentar um pouquinho o coração. Na sua opinião, o que é necessário para a gente fazer, para que a gente possa ter ver uma natação feminina mais forte, principalmente nos próximos anos, Thaís? Olha, eu acho que já está
a gente já está vendo um trabalho bem feito, começando aí, antes não tinha. Eu vejo assim que é muito importante trabalhar a inclusão, né, da natação feminina para criar um ambiente esportivo, né, proporcional ao masculino também, né, ter as mesmas oportunidades. Isso tanto na base quanto também no alto rendimento. E hoje a gente vê um trabalho muito bacana, não sei se a galera já conhece, mas tem um comitê feminino de natação, né? Tem um grupo de nadadoras, ex-nadadoras, treinadoras que já estão trabalhando com isso, né? Já estão vinculadas à Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, que a gente já está conseguindo mudar, né? Virar a chavinha, né? Para ter essa questão de inclusão. Não sei se você conhece já, né, Marcelo? Sim, eu tenho acompanhado aí a movimentação do comitê, né? A Betina está lá no comitê, a Poliana Kimoto, né? A gente aqui no Cuca, a gente está acompanhando. Eu espero realmente que o comitê ele avance, que o comitê ele consiga, né? Realmente coisas factuais, né? Que a gente possa ver transformação. E a gente espera esse engajamento, né? A gente vê tão boas atletas, né? Atletas que fizeram um papel sensacional e que ainda continuam fazendo. Eu espero que também elas, com a mesma garra, com a mesma determinação, elas consigam, pelo menos, fazer a parte delas, né? É lógico que hoje a gente só avança em parceria. Se a gente não tiver parceiros, é difícil o caminho, né, a ser trilhado. Então, eu espero mesmo que o comitê ajude. Você acha que só o comitê ele vai conseguir já deixar uma natação feminina mais forte? Ou a gente precisa fazer outras mudanças, Thaís? Então, pensando mais na parte fisiológica, eu creio que a questão do conhecimento é muito importante, né? Uma mulher é totalmente diferente do homem, né? Tem a questão do período menstrual, que, querendo ou não, grande parte dos clubes, pensando em alto rendimento, vamos dar um exemplo, a periodização é quase a mesma coisa para o grupo inteiro. E assim, tem que ser trabalhado de forma diferente, né? Porque o nosso corpo é diferente. A questão do ciclo menstrual muda totalmente. Assim, eu tive sorte que eu tive uma treinadora mulher que ela entende, né? E quantas vezes ela já mudou, né, a sessão de treino, um mesociclo, sei lá, por conta do período que eu estava. E é algo fisiológico, não por causa de, assim, sem motivo, né? Não tinha o que fazer, tinha que fazer a mudança e ela tinha esse conhecimento para fazer. E uma forma de de tranquilizar, ó, isso daqui é normal, você está passando por isso, mas vai melhorar, isso aí é o seu corpo, sabe? Eu acho que falta um pouquinho disso, né? É uma responsabilidade nossa como treinadores de estudar, de conhecer um pouquinho mais, para ter esse trabalho mais individualizado com mulheres, né? Eu acho que isso é muito importante. E hoje eu vejo, por exemplo, um exemplo muito bacana, quem está fazendo isso, que eu conversei, é o Baduca, né, que treina as meninas de Caraguatatuba. Ele falou que ele conversa muito até com as médicas, ele sempre estuda para entender, porque ele é homem, ele não sente, mas ele procurou saber para entender as meninas também, fazer um melhor treinamento, e a gente está vendo que está tendo um resultado bem legal. As meninas estão tendo um bom resultado ali na natação. E eu acho que um exemplo muito claro, quem fez um trabalho bem bacana em relação a isso, é o Zé Roberto do vôlei feminino, né? Sim. Eu acho que é um exemplo claro, principalmente é um time feminino, ele fez um programa totalmente diferenciado, até em questão de trabalho de força em relação ao ciclo menstrual de cada uma,
e não sei quantas medalhas olímpicas que eles conseguiram aí, que eles conquistaram, a natação, o vôlei feminino. Então, tem essa questão de inclusão, né, o social, desde a base até o alto rendimento, mas também um pouquinho de conhecimento de nós como profissionais de trabalhar de forma o máximo específico possível com esse público. Sem dúvida, sem dúvida. E você citando José Roberto Guimarães, a gente tem duas coisas que também é muito forte no trabalho dele, né? Que é sair do senso comum, né? Que nem a gente falou do Samir aqui alguns minutos atrás, e buscar uma equipe, né? Que no caso ele foi buscar os melhores que poderiam ajudar no trabalho dele, que nem a professora Regina Brandão, que em breve vai estar aqui nesse programa, e outros grandes profissionais que circulam ele. Então, isso é muito importante. Eu acho que esses dois movimentos, e de novo, né? Tem que ser diferente. Você tem que buscar ser diferente. Você quer ter sucesso na sua carreira, no seu negócio, em qualquer tamanho do que o seu negócio vai ter, você tem que ser diferente, tem que ser único. Senão, realmente fica muito difícil. Thaís, sensacional, sensacional. Explodiu as nossas cabeças nessa noite. Ah, galera, eu sei que o coração está subindo, mas são 8 horas e 11 minutos, 1 hora e 11 de bate-papo aqui. Eu já estou segura dessa menina que não tem noite, só na bandeira vermelha ela tem noite para falar com a gente. Thaís, então assim, querida, primeiro eu quero te agradecer, que foi sensacional o bate-papo, nós passamos aí, eu nem imaginei que eu ia falar de você com 8, 9 anos, fomos passando aí pela sua carreira de atleta, de treinadora, você contou seus desafios, contou hoje de um trabalho que você está fazendo já com uma excelência monstra, que é a avaliação, né, biomecânica. Enfim, cara, foi muito legal. Nós já estamos fazendo uma trip para o Marrocos. Eu nem pensei que isso aqui ia virar trip do Marrocos aqui. Que bom, nem tive que fazer reunião. Bora Ótimo. todo mundo. Já estamos aqui já com o projeto para Marrocos, galera. É o seguinte, Thaís, eu só quero te agradecer. Beijo, um abraço, foi sensacional. Galera, antes de vocês ir embora, eu queria só uma última palavra da Thaís. Thaís, eu queria que você contasse, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para nós aqui, para o pessoal que assistiu essa live, o pessoal que vai assistir amanhã, o pessoal que está lá na China agora acordando e vai assistir na hora do almoço. Conta, né? Deixa uma mensagem aí para a galera que acompanha a nossa live aí. Eu queria agradecer a todo mundo aí que participou. Tiveram vários alunos aí da assessoria, alguns amigos de profissão, tanto da assessoria também como na Moviaco aí, que eu fiquei bem feliz com a presença de vocês. E a minha mensagem é, pessoal, não vamos parar. A gente está passando por um momento difícil, mas eu acho que fica muito clara a importância do exercício físico, não só para o bem, né, psicológico, mas também físico também, que eu acho que é primordial, e isso me ajudou muito e ajudou muita gente. Então, não vamos parar. Muita força aí para quem está passando por momentos difíceis, né, por conta do Covid. E é isso. Muito obrigada a todo mundo por participar. E quem quiser me conhecer pessoalmente, tanto no trabalho lá na Moviaco, com natação infantil e adulto, estou lá presente à tarde e à noite. E quem está fora da região de Campinas ou fora do estado, quer conhecer um pouquinho o nosso trabalho, tem a assessoria de Samir Barel, que vai ser um prazer apresentar para vocês, que eu tenho muito orgulho de estar nessas duas empresas aí, totalmente diferenciadas. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Só fera, só monstro aqui entrando aqui. Lúcia, vamos nadar bastante também, Lúcia. Galera já falando de pão com Nutella, aqui já me dando fome essa hora. Enfim, foi uma live sensacional, até em termos gastronômicos isso. Galera, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, sua paciência aqui conosco nessa noite. Lembrando, toda semana temos uma live, sempre com um convidado especial aqui.
Aguarde, semana que vem. Ainda não temos o dia certo da semana, porque eu também estou em outras lives, enfim. Também a Thaís vai estar em outras lives, então acompanhe ela. Se você gostou desse bate-papo, ela vai estar falando junto com a Ana Carol aí na próxima semana também, em outro canal. Então, gente, não perca, que vai ser muito legal, tá bom? Mas a gente volta, acompanha o @Cucabeta, acompanha o Thaís Santana 92. Muito obrigado a todos vocês e fiquem em casa, se cuidem aí, né? Fiquem com Deus. Muito obrigado. E programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Hoje com Thaís Santana, programa 297, explodindo a cabeça! Vamos nessa, minha gente! Beijos, abraços e até mais, galera! Tchau, tchau! Obrigada, gente.